Olá, alunos de correção de fluxo, tudo bem? Tem um tempo que não nos falamos pessoalmente, né? E passei algumas atividades na plataforma, espero que vocês possam estar acompanhando. Agora eu estou conseguindo realizar uns vídeos aqui já para enviar para vocês. Esse é o vídeo de correção da aula 45 de ciências, né? Domesticação de plantas e animais, o segredo do homem. Olha, como vocês podem ver aí, estou projetando para vocês nossa apostila. Nossa apostila está aqui, ó. Tem uma setinha aí que eu separei, ó. Ver se vocês conseguem acompanhar, tá? Separei uma setinha aí, ó. Olha lá, a mãozinha tá aparecendo. Para que eu possa indicar alguma coisa para vocês aqui, ó, com a minha mãozinha, ó, na leitura, tá? Se tiver que apontar algum lugar, aula 45. E vou estar fazendo para vocês um resuminho aí do que nós aprendemos, né? Eu passei um vídeo, uma videoaula muito boa, e eu vou estar sempre passando essas videoaulas para vocês aí, referente aos telecursos, né? Que é o resumo de todo o conteúdo, um material muito bem preparado, que resume o que eu falaria na aula. Eu sempre passo um vídeo e depois faço um comentário sobre, ali vocês vão ter toda a perspectiva. E a nossa apostila ela é muito boa, se você ler ela, você vai pegar aí, para realizar os exercícios é fácil, você dá uma leiturazinha ali, você já consegue entender o que vai ser pedido, né? Então, primeiro aí, ó, sobre a domesticação dos animais e o homem, a gente sabe que o homem desenvolveu a agropecuária e a pecuária, né? A pecuária trata dos animais, né, produção de animais em larga escala para o nosso consumo, e a agropecuária trata de quê? Dos alimentos plantados, né? Grandes plantações nós temos no Brasil por aí. Nós somos grandes exportadores de alimentos para o mundo todo. No Brasil, as terras são muito produtivas, né? Praticamente tudo que planta nasce na maioria das terras aí, tirando alguns lugares que tem uma falta de água, mas onde tem água nasce, graças a Deus, tudo praticamente. É uma terra muito boa, inclusive muitas frutas, muitas legumes, vegetais vieram de outros países, não são originários do Brasil, né? Vieram de outros países e foram muito aceitos nas nossas terras. Então aqui, ó, já indo aqui na aula 45, que na verdade é um resumo, tinha um texto que falava sobre espiga de milho, né? E que uma pessoa queria comprar uma espiga de milho e teve duas opções. Uma espiga de milho pequena, branquinha, com grãos pequenos, e outra grande, com grãos grandes e bem amarela. E aí perguntava qual que a pessoa ia comprar, a dona Isabela, né? Gente, eu vou ir fazendo um resumo assim para não ter que ler, para não ficar chato ler tudo ali. Eu acredito que vocês leram, né? E assim a gente pode já ir batendo sobre as perguntas. Aí ele perguntava: qual você vai comprar? Se fosse você, qual você iria comprar? Essa é a pergunta 1. Ó. Se fosse você que estivesse comprando milho em uma feira, qual das duas espigas você levaria? Pô, qualquer um vai pensar, vou levar a espiga pequena, espiga esbranquiçada? Não, vou levar a espiga amarela e grãos grandes, espiga grande, a gente quer, né? Quando você vai sair para comer aquele milho numa festa junina, você já quer pegar qual logo? Aquele bitelão, pô, me dá aquele ali, você escolhe aquele grandão, me dá aquele ali, que eu quero aquele, maior que tiver. Passa manteiguinha, sal, manda para dentro, já vem até salgadinho já. Então, pô, essa pergunta é uma pergunta pessoal, você vai responder, né? Se você preferir comprar a espiga de milho esbranquiçada, pequenininha, é com você, né? Tanto que aqui está escrito, ó, a grande maioria das pessoas comprariam a espiga como a de Dona Isabela escolheu. Isso porque a espiga maior possui maior quantidade de grãos. Estes são maiores do que da outra espiga. Está escrito ali para você. Mesmo que você tivesse escolhido outra coisa, tinha esse textinho aqui para te orientar. Assim, quem se alimenta-se da espiga estaria ingerindo mais nutrientes do que a pessoa que comesse a outra. Né? Por que mais nutrientes? Porque você dá para perceber que é um fruto melhorado. Né? Uma coisa que está melhor ali, tem mais nutrientes, está mais conservada. Número 2, por que é importante ingerir uma boa quantidade de nutrientes? Quanto mais nutrientes, vai ser melhor para a nossa saúde, para o nosso organismo. Né? O nosso organismo precisa de nutrientes. Se a gente estiver comendo alimentos que
não estão em boa qualidade, que não tenham nutrientes suficientes, nós vamos ficar fracos, não vamos ter energia suficiente para executar nossas atividades diárias, né? Então, isso aí são perguntas fáceis, pergunta 1 e 2. Deixa eu mudar aqui a nossa página. 32. 32. Olha lá. Aí continuava o nosso texto, falando sobre o que nós aprendemos nas aulas anteriores, né? No caso, você viu no vídeo lá, explicando sobre que os nutrientes são necessários para a nossa energia, né? E ele diz sobre os frutos, sobre as folhas, como que o homem percebeu a questão do desenvolvimento da agricultura, que ele jogava os alimentos, comia, no início jogava em qualquer lugar os restos, e aí percebeu que onde ele jogava as sementes, o resto do alimento nascia alimento semelhante àquele que ele tinha acabado de comer. Então ele percebeu, opa, se eu joguei ali, estava comendo uma maçã, joguei o resto da maçã ali e nasceu uma macieira, caraca, é através do quê? Tem alguma coisa naquilo que eu comi que faz nascer outra, né? Então, no caso, ele percebeu ali que era semente. Isso foi sendo visto depois com um estudo. E aqui nesse capítulo a gente faz um estudo específico de domesticação de plantas, que de animais a gente já conhece bastante, né? A domesticação de plantas ele explica melhor para a gente aí nos estudos como que funciona para que a gente possa aplicar a agricultura em larga escala. Então, ele faz uma pergunta ali. Primeiro uma afirmação, né? Para fazer plantação, usamos a maioria das vezes as sementes dos vegetais e não a outras partes da planta. Você sabe explicar por quê? Por que a gente usa semente e não as outras partes da planta? Porque na semente ela é responsável para originar outras plantas. É nela que estão os nutrientes necessários para gerar outra planta, né? Então, dá para gerar até outras plantas com pedaços dela mesmo? Dá. Existem alguns tipos de vegetais que dá para fazer isso, como cebola, cenoura, né? Se você jogar um aipo, outras, você pode arrancar um pedaço dele, trabalhar aquilo ali e colocar na terra que vai nascer novamente um outro através dele. Mas o homem percebeu que a semente era o meio mais fácil, mais certo de nascer. Com a semente você colocando ela na terra, não vai ter erro, né? Se for bem trabalhado ali, você enterrar e regar, vai nascer. Né? Inclusive, nós vamos depois plantar alguma coisa na nossa horta lá na escola, que a gente é zona rural, a gente pode plantar alguma coisa ali na nossa horta, né? Então, você sabe explicar por quê? Exatamente por isso, por conta dos nutrientes que tem na semente, que fazem gerar outros seres, né, outras plantas do mesmo tipo. Vamos pular aqui. Tem uma leiturazinha sempre aqui explicando tudo muito fácil, tá, gente? É só ter calma e ler. Então, se quisermos fazer plantações, ou seja, obter certas quantidades de determinada planta, precisamos semear o solo com sementes de vegetais que queremos obter. Falei isso aí para vocês, entendeu? Tudo mesmo, palavras simples. Inicialmente, eles comiam frutos, jogavam, já expliquei isso tudo aí, ó. Jogavam nos locais que viviam, verificaram assim que após período de tempo, vários vegetais semelhantes àqueles restos jogavam, cresciam e davam folhas, raízes e frutos. Isso aí foram nossos ancestrais, né? Descobrindo os alimentos. Melhorando os alimentos. Melhorando os alimentos, olha lá, ele dá um exemplozinho ali, ó. Tá vendo que é a página do livro, né? Nossa apostila, página 32, aula 45. Ele dá ali a espigazinha mais fraquinha, tal, dá até para comer, tá? E uma outra espiga lá, amareluda com grão grande. Qual a diferença entre as duas espigas? Uma é menor, com, né, os grãos menores, e ela parece, não é que ela é ruim, ela não é ruim, mas você percebe que ela não está tão desenvolvida quanto a outra, ela tem menos nutrientes, daria para comer, até daria. Então qual a diferença entre elas? Uma é grande, tem mais nutrientes, a outra é pequena, e você vê que ela é mais fraca e grãos menores, né?
Essa é a diferença entre as duas. A resposta dá 4 aí. Você, gente, não precisa pagar sua resposta. Eu estou dando as respostas aqui, ó, oralmente. Você, pelo que eu falo, você vai e escreve aí, tá? Completa sua resposta. Tudo bem? Não precisa estar escrevendo, porque na aula vocês têm maneira de querer copiar exatamente igual eu escrevi no quadro. Se você estiver dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, sua resposta está correta. Ok? Isso aí é para fim de anotação nossa. Como você explica que possam existir duas espigas tão diferentes se ambas são da mesma espécie vegetal, o milho? Como que pode existir duas espigas tão diferentes? Qual é a ideia para isso? Quando vai se formar os alimentos, acontece uma coisa aí que a gente conhece, né? Que é bem uma palavra específica. Deixa eu passar aqui nossa minha anotação. A mutação, né? A mutação dos alimentos. O que é isso? Um alimento, ao ser desenvolvido, ele precisa ser polinizado. O que é isso? Ele precisa ter um cruzamento entre uma espécie fêmea e uma espécie macho, né, para gerar uma semente. E nesse cruzamento ali, eu posso ter diversas espécies de alimento, né? No caso do milho, eu posso ter duas qualidades de milho, ou uma mesma qualidade de milho ali. Se de uma leva nascer umas espigas de milho maiores e fortes, né? A tendência é que as sementes vão gerar outras daquele mesmo grau grande, forte. Agora, se desse cruzamento, se na hora que nascer as sementes forem sementes fracas, provavelmente elas têm com poucos nutrientes, elas vão gerar milho fraco, pequenininho. Então a ideia é que quando a semente ela está sendo gerada, né? Ela seja gerada por uma cruzamento de linhagens de boas, linhagens fortes, que vão gerar boas sementes e que no futuro vão dar bons frutos, né? Essa é a ideia. Então, a mutação, como você explica a diferença entre as duas espécies? É por causa da mutação na hora de formar a semente, na hora que ela está, na hora do cruzamento, né? Entre ali as plantas, que utilizando esse termo assim, né? Que é na reprodução das plantas ali, existe um cruzamento entre, né, a planta macho e a planta fêmea. O macho, ele libera o pólen, beleza? E a fêmea, ela tem o óvulo. Então, quando se fundem, vão gerar, no caso, a semente. Bem parecido com a reprodução, né, humana, a reprodução dos animais, que tem o macho e a fêmea, a planta tem que ter a mesma coisa. Então, nesse momento ali, que vai ser gerado uma semente forte, né? Então, na hora, essa mutação que vai fazer a diferença. Então, a resposta dá 4. Como você explica que possam existir duas espécies tão diferentes se ambas são da mesma espécie vegetal? Na verdade, a resposta dá 5, né? Essa é a explicação. Devido à mutação. Ok? 6. Ó, sempre tem aqui embaixo escrito bonitinho, um textinho maneiro. Ó. Durante o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, o homem não se limitou a manter próximos de si os animais e as plantas que utilizava para se alimentar. Aprendeu também a selecionar entre as atividades existentes aquelas que apresentavam características adequadas e vantajosas para o consumo. Ou seja, se ele via que na plantação ali tinha umas plantinhas mais fracas, o que ele fazia? Ele ia reaproveitar essas sementes das plantas mais fracas para poder plantar novamente? Não. Ele reaproveitava a de melhor qualidade, assim no animal, né? F11. Seis. Os termos abaixo estão todos embaralhados. Ordene-os para que a frase fique correta. Dão origem às flores que possuem a semente e aos frutos. Está bem embolado isso, né? Dão origem às flores que possuem a semente e aos frutos. Gente, quem que dá origem a alguma coisa? Pensa bem. As flores, elas dão origem ao quê? As flores dão origem a alguma coisa? Sim, mas as flores para dar origem precisam ter o quê? As flores possuem sementes
que dão origem aos frutos. Essa é a frasezinha correta aqui, né? As flores, elas possuem as sementes que dão origem aos frutos. As flores possuem sementes que dão origem aos frutos. Essa é a frase. Beleza? O que é preciso acontecer para que surja um novo ser vivo? Seja esse ser vivo animal ou vegetal, precisa ter a reprodução, né? A reprodução é o cruzamento entre o macho e a fêmea, ok? Onde, no caso das plantas, que é o que a gente mais está falando aí, como eu expliquei, o macho libera o pólen e a fêmea o óvulo. Quando eles se fundem, há a geração da semente, né? Isso aí é uma coisa linda. Está escrito aqui embaixo para vocês aqui, ó. Quem quiser, uma mãozinha aqui, o órgão reprodutor masculino de uma planta produz o pólen. O pólen possui pequenas estruturas masculinas que, ao entrarem no órgão reprodutor feminino, se encontram com o óvulo. Beleza? Estrutura produzida pelo sexo masculino. Essa união dará origem a uma semente. Ok? Aqui embaixo mostra, ó, bonitinho aqui, ó, como funciona com o homem e com a mulher, tá bom? No caso ali, ele está mostrando com o homem, a mulher, o óvulo, o espermatozoide. O espermatozoide é o pólen do homem, né? O óvulo da mulher. A união gera o quê? Ó? União do espermatozoide com o óvulo gera o embrião, que vai gerar uma criança, um novo indivíduo. Tudo bem? Espero que você esteja maduro o suficiente para poder começar a estudar essa parte da ciência. Se fosse na sala de aula, estava todo mundo dando risadinha, né? (35) mostra aí, ó. Essa parte só tem mesmo explicação, beleza? Aqui tem uma revisão, ó, tem um boizão aí, ó, mostrando para a galera, citando um detalhe, né? Espero que você tenha lido, mostrando sobre uma raça ali, ó, Gertrudes, uma raça bovina, dizendo como que ela é a base da criação dela, né? O processo de melhoria das espécies de animais e vegetais foi amplamente utilizado. Quase todos os alimentos que atualmente fazem parte da nossa dieta passaram por processos semelhantes, né? Mostrando que o gado foi melhorado com o tempo. Ó, revisãozinha, tem uma revisãozinha aqui, ó, muito importante, ó. Alguns tópicos, só você vir aqui ler, você pesca tudo que foi falado, tá? Você fazendo o seu caderno, faz essa anotação da revisão do seu caderno aí com a matéria. Observando que as sementes se originam de novos vegetais, os homens passaram a cultivar plantas que lhes interessavam. Na reprodução dos seres vivos, sejam plantas ou animais, uma estrutura masculina se encontra com a feminina, dando origem a um ser vivo. Os filhos possuem características semelhantes aos pais, né? A questão da semente, a gente escolher a melhor semente, né? Que ela vem, se o pai e a mãe são fortes, provavelmente o filho vai ser forte, no caso da semente. A variação dentro de uma espécie de seres vivos é aumentada quando nascem indivíduos com características novas, isto é, características que seus pais não tinham. Variação dos elementos, né? No caso, a mutação. Sabendo que os descendentes, em geral, possuem as características dos pais, os primeiros agricultores e pecuaristas começaram a escolher as variedades de maior valor alimentício. Somente a essas variedades foi permitida a reprodução. Assim, as espécies animais e vegetais úteis ao homem foram sendo modificadas, o que aumentou sua qualidade e produtividade. Resumão aí, tá bom? Para você sempre ler isso aqui no final de cada capítulo. 8 ainda tem, ó. Mas para fechar ali. 8. O que foi necessário para o desenvolvimento da agricultura? O que foi necessário saber para o desenvolvimento da agricultura? Você pode responder simplesmente, tá? Do seu jeito aí. Mas eu vou estar respondendo e explicando, ok? O que foi necessário no desenvolvimento da agricultura? Foi necessário o homem observar como que era efetuado o plantio, né, através das sementes. Foi necessário entender o processo de desenvolvimento, de reprodução das plantas, para que ele pudesse selecionar as sementes e assim, né, aprender a plantá-las. E para desenvolver uma agricultura em larga escala,
né, ele foi desenvolvendo técnicas de plantio, né, para não perder as sementes na hora de executar uma plantação, né, entender melhor isso tudo. Então, o que foi necessário saber? Conhecer o sistema de reprodução das plantas. Basicamente é isso, né? 9. Imagine que séculos atrás existiam variedades de milho com espigas grandes e outros grãos duros, e outras variedades com espigas pequenas e grãos macios. A partir do que você aprendeu na aula, surgiu um procedimento de melhoramento para produzir um tipo de milho com espigas grandes e grãos macios. Então o cara falou, tinha dois tipos de espiga, grandes com grãos duros e outras espigas pequenas com grão macio, grande com grão duro e pequena com grão macio. Como que eu vou melhorar isso? Eu vou fazer a reprodução dessas duas espigas, beleza? Vou cruzar essas duas espécies e aí o cara faz, tá? Separa o macho e a fêmea de cada uma ali, faz as tentativas de reprodução. Normalmente, né? No ambiente natural isso funciona sem você perceber, mas tem como geneticamente você está trabalhando isso. Hoje em dia a nossa tecnologia é enorme. Então ele vai fazer, a gente faz o cruzamento dessas duas espécies e vê o que vai nascer, né? A tendência é que, pô, se uma é grande, está falando no caso ali as duas, uma é grande com grão duro e outra é pequena com grão macio. Ele vai tentar ali até uma hora que vai nascer uma grande com grão macio, né? Porque não me interessa grande com grão duro, isso eu já tinha. Não me interessa pequena com grão macio, isso eu já tinha. Eu quero que seja o melhor de cada uma. O grande de uma junto com o macio da outra. Então, quando gerar essa junção melhorada, o que eu vou fazer? Essa espécie melhorada, eu vou separar ela e vou separar um macho e uma fêmea dela e vou fazer a reprodução entre elas, né? E aí vai estar dali vai nascer cada vez mais grandes com grãos macios. Essa seria a melhor teoria para você reproduzir esses alimentos, ok? No caso, esse vegetal. Então, amados, aí termina nossos exercícios, beleza? Resolvemos exercícios simples de ciências da aula 45. Espero que a gente esteja junto numa próxima aula aí, beleza? Vou postar outras correções para a gente futuramente. Fique atento que amanhã tem matéria de ciências, continuação.